Fala pessoal, eu sou Tassi Soares, designer da Captan, e nós criamos uma série de vídeos onde você vai aprender comigo o Photoshop de forma muito simples. Nosso curso foi feito para você que nunca teve contato com Photoshop. Você vai descobrir ferramentas incríveis de edição de imagem de forma muito intuitiva. As aulas têm embasamento técnico no livro oficial da Adobe, o Photoshop 2020, Classroom e na Book. Esse que vocês estão vendo na tela. E só para vocês saberem um pouco mais sobre mim, eu sou formada bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, com especialização em fotografia. Então o Photoshop já está na minha carreira há muito tempo. Em 2021 eu completo 10 anos de carreira como designer gráfico. Já trabalhei em algumas agências, já tive meu próprio estúdio de fotografia e hoje eu faço parte da equipe da Captan, uma agência online que atende clientes de todo o país e também clientes de fora. Se você quiser conhecer mais dos nossos trabalhos, segue a gente no Instagram no @CaptanOficial. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva e não esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro da próxima aula e de outros vídeos que a gente vai liberar aqui. Beleza? Bora pra tela! Bom, antes da gente entrar de fato na prática, eu vou só dar uma pincelada rápida na história do Photoshop. Hoje, um dos maiores e mais usados softwares para edição de imagem. Antes de ser um software, o Photoshop era apenas um aplicativo, lá na década de 1990, criado por dois irmãos, Thomas e John Knoll, que criaram o Photoshop para realizar retoques em fotografias e imagens. O primeiro nome do Photoshop foi Imagine Pro. E aí, no ano seguinte da sua criação, ele foi apresentado para Adobe e para Apple, e a ideia foi comprada. Daí lançaram o primeiro Photoshop, o Photoshop 1.0, que era exclusivo para as máquinas da Apple. Até hoje, apesar de ser compatível com outros computadores, ele é desenhado e projetado para os produtos da Apple. O Photoshop cresceu tanto que ele saiu daquela função só de retoque e hoje a gente consegue manipular imagens, criar desenhos, fazer animações, enfim, muitas possibilidades. Nossas aulas vão ser feitas todas na versão 2021, que é a última versão até agora. Mas se você tem uma versão inferior ou se você não tem Photoshop, não se preocupa. No final desse vídeo eu vou mostrar para você onde você pode treinar seus estudos de forma gratuita. Bom, agora vamos dar uma olhada na estrutura do curso para vocês entenderem o que a gente vai aprender de fato na prática. Na primeira aula do Photoshop, nós vamos aprender um pouco sobre a interface do programa. E aí eu vou apresentar para vocês a interface e nós vamos aprender a abrir um novo documento. Na segunda aula a gente vai falar sobre as ferramentas e painéis do Photoshop. Aí nós vamos apresentar as ferramentas, vamos trabalhar com iluminação de imagem, amostragem de cor, selecionar e utilizar as ferramentas do painel de ferramentas e selecionar as ferramentas escondidas. Na terceira aula, nós vamos aprender correção básica de uma imagem. Vamos passar pela estratégia de retoque, resolução e tamanho de imagem, vamos aprender a endireitar e cortar uma imagem, ajustes de cores, tons e aplicar nitidez à imagem. E na quarta e última aula, nós vamos aprender os conceitos básicos de camada. E aí a gente vai falar sobre camadas, utilizar o painel de camadas, vamos aprender a reorganizar, aplicar estilo, os efeitos da camada, achatar camadas e vamos também aprender a salvar arquivos. O nosso curso vai ter embasamento técnico no livro oficial da Adobe, o Adobe Photoshop 2020, Classroom e na Book. Todas as tarefas e as lições que a gente vai aprender são as lições que a própria Adobe indica para a gente estar aprendendo aí a manipular melhor o programa. Eu deixei na descrição desse vídeo o link para o Photopea, que é um site que imita o Photoshop e que para você que não pode aí assinar o programa ou você que não tem o Photoshop, você vai poder praticar as aulas aí na sua casa de forma gratuita. Não é o Photoshop, mas ele tem aí algumas ferramentas similares e você também vai conseguir abrir os arquivos na extensão PSD, que é a extensão do Photoshop. Então é só você ir na descrição e pegar o link para a gente começar a praticar para a próxima aula. Lembrando que em cada aula terá uma descrição e nessa descrição vai ter aí o download para vocês pegarem as tarefas, para vocês poderem fazer aí no Photoshop de vocês ou no Photopea.
Se você não está inscrito no canal, se inscreva e não esquece de ativar as notificações para vocês receberem um aviso da próxima aula. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo para a gente saber se vocês estão gostando, se é para a gente continuar. E se você não está seguindo a Captan no Instagram, segue lá no @CaptanOficial, que lá a gente interage com vocês, a gente troca dúvidas, troca informações e a gente tem um contato um pouco mais próximo, beleza? Então aguardo vocês para a próxima aula, nossa aula número 1 de interface do Photoshop.